Olá pessoal, paz e bem, tudo bem? Depois de 200 anos, voltando a gravar os vídeos sobre a mística. E aí a mística proposta aqui algumas vezes por semana, a gente conversar um pouco. Às vezes pode virar algumas vezes por semana, às vezes pode durar mais de uma semana, né? Depende aí, mas eu vou tentar colocar, né, aí na medida do possível, tá bom? Não vou prometer muito não, apesar que aqui no canal tá escrito, né? Vídeo toda semana, mas nem sempre isso é possível. Bom, vamos conversar hoje neste vídeo sobre, dando continuidade, o Castelo Interior de Teresa Ávila. Tem os outros vídeos anteriores falando sobre, desde o prólogo, a primeira morada, as primeiras moradas. Agora estamos nas segundas moradas. Estamos no número 6. Eu dividi as segundas moradas em duas partes. Essa é a segunda parte. Vamos conversar então sobre este trecho. Vai dizer Teresa: Ah, Senhor meu, aqui a única esperança é vosso auxílio, sem a qual nada se faz. Por vossa misericórdia, Senhor, não consintais que esta vossa criatura seja enganada e deixe o caminho começado. Existe essa possibilidade de engano sempre, sempre, sempre na caminhada. Mesmo nas moradas mais avançadas, Teresa vai retomar essa questão do perigo do retorno, né? Dai-lhe luz para que veja como todo o seu bem está em não voltar atrás e apartar-se das más companhias. Aqui é uma questão muito mais delicada hoje do que na época de Teresa, né? Lógico que as más companhias, aqui nós estamos falando muito de mundo da interioridade, né? Mas tudo que vem de fora também afeta, né, também a nossa dinâmica interior. E hoje nós somos todos os lados, né? Existe uma certa superficialidade, existe uma banalidade da vida humana, uma banalidade na vida chamada de espiritual, né? Muitas vezes não tem nada de espiritual. E isso pode nos atrair, pode fazer a gente regredir. Conto uma história para vocês, para que entenda isso. Uma pessoa que eu conhecia estava bem avançada na meditação da palavra, na dedicação ao, à sua reflexão, né? Bem avançado que eu estou dizendo aqui, já estava mais amadurecida, sabia que não precisava de ficar correndo atrás de receitas mágicas, né? E aí, de repente, tantas ofertas que nós temos aqui no YouTube, no Instagram, né? Essa pessoa regride, né, para seguir, né, pessoas outras, em vez de seguir o próprio mestre, né, que ele estava indicando o caminho, pela leitura, pela meditação, relacionando a palavra de Deus à vida, ela passou a retomar o caminho antigo, que é ficar procurando receitas, né, ou fórmulas mágicas, como que ela deveria rezar, como ela deveria fazer, e aí seguindo pessoas com receitas prontas na internet, ou seja, ela deixou de meditar a palavra, diminuiu a meditação da palavra para seguir essas pessoas, ou seja, volta-se, né? Já adolescente, vamos comparar assim na caminhada cristã, a pessoa retorna, né, a um estado mais infantil de caminhada cristã. Lógico que no início é necessário a gente ter, né, vamos dizer assim, um catequista, talvez é, alguém que nos auxilie na reflexão, na meditação, de como está a nossa vida de oração. Porém, né, chega um momento que é preciso caminhar com as próprias pernas. Isso não quer dizer autossuficiência, tá? Isso quer dizer assim, autonomia, é, numa abertura a Deus, reconhecendo a sua graça, e ela, a pessoa começa a caminhar dentro dessa graça. Às vezes sim, recorre a alguma pessoa ou outra, mas jamais na dependência, né? É grandíssima vantagem para uma alma que se dá à oração tratar com que deveras servem a Deus. Deveras servem a Deus. Nem tudo que parece que algumas pessoas servem a Deus é verdadeiro. Aqui é uma descoberta chocante para a gente, né? Porque, não, mas fulano, fulana, que está tanto tempo na igreja, nossa, é freira, é irmã, é coordenador de grupo, nossa, mas como assim? Ela sempre fala de Deus, mas às vezes é ciumenta, invejosa, né?
às vezes fica lutando para ter mais aplausos, né? A gente fala isso não no sentido de simplesmente a gente desconfiar de todo mundo. É bom a gente desconfiar de início, viu? Mas no sentido assim de a gente ter um alerta, né? Assim, peraí, né? Deveras essa pessoa serve a Deus, né? Como a gente trata? Por isso que o discernimento é necessário. Chegasse não só aos que estão nos mesmos aposentos, mas aproximar dos que já entraram nos salões vizinhos ao rei, e ao longo se conhece, de fato. De tanto conversar com eles, resulta trazê-los para onde estão, o que muito ajudará. Então já imaginou se eu ficar só lendo livrinhos, né? Aqui toma cuidado, tá, gente? Eu não estou fazendo um julgamento no sentido que não prestam. É, mas vamos imaginar assim, eu tenho um livro que eu escrevi, um livrinho pequeno, de introdução à vida de espiritualidade, né? Já imaginou que se depois de você só fica neste livro, né? E depois eu escrevo outro livro também de introdução e você fica sempre neste livrinho, né? Não estou desqualificando o trabalho que eu fiz, mas estou falando assim, no sentido que aquele livro foi apropriado para a sua reflexão naquele momento, te ajudou a fazer, talvez, a começar a vislumbrar o caminho de espiritualidade, né? Aí você começa a caminhar com as próprias pernas. Aí você já quer, de repente, assim, meditar com os grandes textos, com as grandes orações da igreja, ou seja, você dá um pulo a mais, né? Aí você já está lendo e rezando com Santo Agostinho, com Teresa, com Thomas Merton, né? Conhecendo a espiritualidade franciscana. Então você começa a dar uns, né? Não vai ficar mais vamos dizer assim, comparando com a carta de Paulo, né? Foi necessário aquela papinha, mas agora, depois de alguns anos de caminhada, não tem mais sentido. Não tem como eu ficar no livro, né, que é ali inicial, seja o meu, seja de um padre Marcelo Rossi, seja de um, né, ficar nessa papinha, né, papinha, 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 aí não se cresce, né? Então, tendo estas, né, caminhando com quem já caminha mais à frente, de certa forma nós somos puxados também para esse lugar. Só que hoje está difícil, né, a gente encontrar pessoas assim, porque nós vivemos num mundo muito superficial, né, de promessas, de espiritualidade, de caminhos já meio percorridos, né. Ah, se você fizer isso a tal hora, né, está mais voltado para a superstição. É muito perigoso, né? Por isso que é bom a gente ter uma Teresa na mão. Às vezes é difícil, que é um texto, né, aí, alguns séculos atrás, mas a gente pode pegar um Thomas Merton, a gente pode que sobrenome agora, o Neumann, né? Depois eu posso deixar aqui na descrição. Ou seja, uns livros que nos ajudem a refletir e a ver como está a nossa caminhada, né? Não só como teoria, né, mas no sentido que aquilo nos auxilie. Mas esteja sempre alerta para não se deixar vencer pelo demônio. O inimigo se afastará depressa, vendo uma total determinação de não voltar às primeiras moradas, de antes perder a vida, o descanso e tudo o que ele oferece. Determine-se energicamente a lutar contra todos os demônios, na convicção de que não há melhores armas do que a da cruz. Seja viril, seja homem, e não faça com que os que deitavam de bruços para beber, quando marchava para o combate, não se recordo com quem. Né? Essa aqui é uma citação que ele faz lá dos soldados de Gideão, né? Quando marchava contra os madianitas. Então, determine. Aqui é interessante que Teresa está dizendo para as irmãs. Olha só o que ela diz, né? Sejam viris, né? Sejam homens. Aqui ela não está desqualificando o feminino, nem desqualificando as mulheres, mas está, de certa forma, a né? Hipersensibilidade. Ou seja, os milindres, não seja melindrosas, irmãs. Aqui a gente pode estar falando para a gente, não seja melindroso. E nós somos meio melindrosos hoje, né? Tudo tem que ser de acordo com aquilo que me agrada. Isso é milindre, né? A gente constrói castelos de cristal. Hoje é bem comum isso a gente ver nas espiritualidades. Ah, no sentido assim, eu estou bem com Deus enquanto tudo estiver ocorrendo como eu quero.
enquanto eu estiver sentindo bem, quando for agradável para mim. Então a gente cria esses milindres. Então quando alguma coisa na vida acontece que quebra, a gente assusta, né? A gente, nossa, acho que eu não tenho fé, etc e tal, né? Para caminhar do segmento, tem que ser viril, né? Tem que ser forte. É lógico que a graça de Deus nos fortalece. Mas quando vem esses primeiros embates que a vida nos impõe, tanto externamente como internamente, a gente tem que dar uma suspirada, assim, né? Respirar e pensar assim, bom, o que isso serve para o meu crescimento, né? Porque o cristão, ele vai ler todos os acontecimentos externos e internos com aquela passagem que vai dizer assim, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Tudo pode ser transformado em caminho, né? Tudo pode, aquilo que aparentemente pode ser mal, pode ser transformado em algo bom. Esse é o grande desafio para a nossa vida, né? Embora já tenha dito de outras vezes, vou repetir aqui um aviso, por ser muito importante. É o seguinte: nestes princípios, nunca se lembre de que existem gostos e alegrias espirituais. Seria a maneira muito baixa de começar a construção de um edifício tão precioso e magnífico. Ou seja, se a gente bota aí só nesses gostos espirituais e alegrias espirituais, né? Lançando alicerces na areia, daria com tudo no chão e veriam sempre desgostos e tentados. Não são estas moradas em que chove o maná. Elas estão mais adiante, onde tudo tem sabor de acordo com os desejos da alma. Ela só quer o que Deus quer. É buscar a Deus e não o contentamento pessoal. Buscar a Deus e não o contentamento pessoal. Teresa vai continuar. É engraçado, ainda estamos metidos em mil embaraços e imperfeições. As nossas virtudes apenas principiam a brotar, e praza a Deus que algumas tenham principiado a nascer. Não sabe ainda andar. Não, então, ter paciência, né? Todavia, não temos vergonha de queixarmos-nos de securas e de querer gostos na oração. Então, isso que é interessante, né? Ouvir o que a Teresa está dizendo. Não tenhamos vergonhas de queixar. Aqui vamos lembrar de vários salmistas, né? Que quando está seco de Deus, né? Está aquele vazio, aquela ausência de Deus, ele clama a Deus, né? Se queixa, né? O que fez comigo? Por que me deixa assim, né? Então, não tenhamos vergonha de queixar quando essas securas acontecem. Jamais vos aconteça isso, irmãs. Abraçai-vos com a cruz que vosso esposo levou às costas, e convencei-vos de que esta há de ser a vossa empresa. Né? Então, nesses momentos de sofrimento, de aridez, vamos lembrar do bom pastor, né, que sofreu, né, os desafios da vida, a rejeição e tanta secura de amor. Aquele que por amor puder padecer mais, padeça mais por ele. Ele caberá a melhor parte. Considerai o resto como acessório. Se o Senhor o quiser dar, rendei-vos muitas graças. Aqui é difícil pra gente, né? Porque como assim eu vou seguir Deus e não tenho consolo? Vou seguir Deus e não tenho preenchimento, né? Eu acho que a gente precisava conversar mais sobre isso, né? Como que na caminhada com Cristo, no seu segmento, os desassossegos, vazios, às vezes a falta de sentido, a sensação de estar meio perdido, meio oco, né? Parece que é neste momento que existe uma tendência em nós, e eu acho que não é isso não, acho que não é que eu quero, eu acho que eu não tenho fé, né? A nossa tendência é abandonar. Mas Teresa vai lembrar, olha, lembre da cruz, né? Lembre da cruz. Abraçai-vos com a cruz que vosso esposo levou às costas. E esta é a nossa empresa, né? É a nossa tarefa. Direi talvez que estáis bem resolvidas a abraçar os sofrimentos exteriores, tanto que Deus vos console interiormente.
Né? Se Deus está me consolando, então os desafios externos a gente vai suportando. Sua Majestade sabe melhor o que nos convém. Não nos compete aconselhá-lo sobre o modo de nos distribuir seus dons. Nós temos essa tendência, né, de querer dizer o que Deus tem que fazer. Com razão, poderia ele responder que não sabemos o que pedimos. Aqui lembramos, né, do texto sagrado. Não sabemos como pedir como convém, né? Todo empenho de quem começa a ter oração, e nunca esqueçais, pois é de suma importância, há de ser trabalhar e determinar-se a conformar sua vontade com a do Senhor, dispondo-se com toda a diligência possível. Então, se colocando mais na mão do Senhor do que si próprio. Eu não sei se vocês já perceberam quantas vezes a gente reza e o centro não é Deus, somos nós mesmos, né? Buscando consolação, conforto. Aqui vamos lembrar aqui não é para para nos reprimir, porque Teresa disse acima, né? Pode se queixar, pode falar, né? Só que às vezes nós buscamos só isto, né? Isso que é a questão. E ficai muito certas, nisso consiste o amor perfeito, a que se pode chegar no caminho espiritual, como direi adiante. Quanto mais perfeita for esta conformidade com Deus mesmo, né? Maior graças receberemos do Senhor e mais adiantadas estaremos neste caminho. Então lembra que ela está falando com as irmãs, né? Então ela está falando sempre estaremos adiantadas, né? Então, ou seja, ela foi pedida a Teresa que escrevesse um livro sobre a oração, principalmente aí para a formação das irmãs. Não penseis que haja aqui grandes complicações, nem coisas ignoradas e ocultas. Simples. As coisas de Deus são simples. Nós que tornamos estas coisas complicadas. Todo o nosso bem está nessa convicção. Se erramos desde o começo, querendo que o Senhor faça logo nossa vontade, nos leve por onde imaginamos, que solidez pode ter o edifício? Vamos escutar isso de novo? Se nós começamos, já é de forma errada, querendo que o Senhor nos faça logo nossa vontade, isso aqui é uma bordoada em nós, né? Nessas espiritualidades mais superficiais que nós temos, de forma geral, né? Querendo que o Senhor faça tudo por nós. Talvez isso faça parte de uma caminhada inicial, só que aqui nós estamos tratando de algo mais avançado. Querendo que faça a nossa vontade e nos leve por onde imaginamos, do jeito que nós queremos, que solidez pode ter o edifício? Porque nós deixamos de construir sobre Deus e vamos construir sobre nós mesmos, ou seja, estamos na idolatria. Ao contrário, façamos tudo o que estiver em nossas mãos para evitar o contato com essas servandinhas venenosas. Né? A gente está entrando no castelo, nessa imagem, nessa metáfora, entrando, vamos dizer assim, criando um caminho de interioridade, né? E tem muita coisa que nos puxa, que nos prendem, que quer que a gente não faça isso. Muitas vezes Deus permite que securas e maus pensamentos nos persigam e aflijam, sem que os possamos lançar para longe de nós. Então Deus permite, tá, gente? Ó, vamos perceber. Maus pensamentos e securas nos aflijam. Então isto acontece. Permite mesmo algumas vezes sermos mordidos para que aprendamos a nos guardar melhor no futuro. Então a ideia de caminhar perfeitamente, né? Perfeito no sentido de não ter nenhum problema, é uma visão equivocada, né, desse caminho. Não existe um caminho sem erros. Ah, então vamos cometê-los. Não, não é isso, né? Mas é uma consciência que, se acontecerem erros, e também se for, nesse caso, formos mordidos, né, que isso sirva de aprendizado para nós. É aquilo que eu falei anteriormente, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E aí vamos aprender a guardar melhor no futuro. E para provarmos que deveras nos pesa ter ofendido a Deus.
Não desanimeis, portanto, quando vos acontecer cair. Não desanimeis. Aqui uma coisa muito importante pra gente, né? Porque o desânimo faz com que a gente paralise. Não desanimeis, não deixeis de querer ir adiante. Continua, vai, né? Vai para frente. Desta maneira, queda tirará Deus vosso bem, como faz o vendedor de triaga, remédio contra qualquer gênero de envenenamento, né? Que Teresa quer dizer. Para quê? Para provar sua eficácia, bebe primeiro o veneno. Ainda que não houvesse outro meio de enxergarmos a nossa miséria, o combate relido que forçosamente travamos para de novo nos recolhermos, bastaria para reconhecermos o grande mal que nos fez o costume de andar dissipadas. Essas mordidas às vezes são necessárias, né? Para a gente tomar consciência. Não que a gente vai desejar a mordida, né? Dessas servantinhas venenosas. Haverá maior mal do que não podemos estar em nossa própria casa? Se em nosso próprio lar não achamos sossego, que esperança teremos de encontrá-lo em casas alheias? Nossos verdadeiros amigos e mais íntimos parentes, isto é, as nossas faculdades, com as quais somos obrigados a conviver, ainda mesmo contra a vontade, parece pedir vingança, como que sentidas da guerra que eles fizeram nossos vícios. Então, existe, né, um certo combate interno, né, entre as nossas virtudes e os nossos vícios. E as virtudes acabam também fazendo guerras. Paz, paz, minhas irmãs, eis as palavras do Senhor recomendadas tantas vezes a seus apóstolos. Crede-me, se não tivermos e não procurarmos a paz em nossa casa, não encontraremos nas alheias. Pelo sangue que o Senhor derramou por nós, acabe-se já esta guerra. Acabe já essa guerra, né? Porque senão a gente não vai querer confiar mais na gente, nos nossos esforços, que em Deus, né? Peço aos que ainda não começaram a recolher-se em si mesmos. Aos que já principiaram, peço que enfrentem todas as dificuldades para não voltar atrás. Para não voltar atrás. Olhe que é pior a recaída que a queda. Quanto tempo perdido. Confie na misericórdia de Deus e nada confie em si. Verão como Sua Majestade sabe atrair a alma de morada em morada, até introduzi-la no lugar onde as feras não atingem nem molestam. Aí elas as subjugará todas e zombará de seus assaltos. Aí experimentará, já nesta vida, tal abundância de bens como jamais poderia supor. Isso lhes asseguro. Aqui a gente fica assim, meu Deus, né? Deixa eu ir mais adiante, porque aqui ela fala que chega um momento que a gente vai até zombar dessas, vamos dizer, desses assaltos, né? Desse nosso lado que nos puxa para longe de Deus, vamos dizer assim. Esse começar a recolher-se não há de ser a força de braços, e sim com suavidade, para perseverar num recolhimento mais maduro e contínuo. Então é uma coisa mais o que? Mais branda, mais suave, nada de rompantes, nada de projetos mirabolantes. Ah, eu não rezava nada, agora eu vou passar a rezar o rosário todo dia, né? Agora eu não lia nada de Bíblia, agora eu vou ler a Bíblia inteira. Cuidado, às vezes a gente só tem duas tábuas, né? Quer construir uma torre muito grande. Vamos pouco a pouco acumular madeira, né? Devagar, com tranquilidade, lendo um capítulo por dia, rezando um terço, meditando uns 10 minutos, né? Abrindo mais o coração de forma afetiva, né, para Deus, do que a gente agora eu vou abrir definitivamente e a gente desanimar, porque não é bem assim que acontece, né? É mais interessante ser contínuo e duradouro.
Como vos disse no princípio, já escrevi acerca do que haveis de fazer nas perturbações causadas neste ponto pelo demônio. Por isso não direi mais aqui. Só acrescento que é de grande vantagem consultar pessoas experimentadas. Eu acho que hoje é difícil, viu? Quem são essas pessoas experimentadas, né? Hoje nós estamos sofrendo assim por falta de pastores, né? Deste mundo espiritual. Nós temos pastores das comunidades, nos seus padres, os bispos, né? Religiosos, religiosas, leigos, bem instruídos. Porém, né, esse mundo interior, acho que nós devemos dizer uma verdade, está muito difícil encontrar. Né? Não é essas bobagens de internet que nós temos aqui, não. Né? Isso não tem nada a ver com o mundo interior, né? Nesse sentido assim de tantas formulazinhas de oração, de modo de fazer, né? De que tem que fazer isso, aquilo. Não, nós estamos falando de encontrar pessoas realmente maduras e gabaritadas nisso. Eu tenho recebido pessoas, eu gostaria de um diretor espiritual. A gente não encontra, né? Não encontra. Essa interioridade, ela está sendo como que esquecida, né? E está ficando mais no devocionalismo, no que é externo, nos grandes eventos, né? E este mundo de caminhada, de resposta pessoal, ele está como que meio esquecido, né? Estou dizendo que ele não existe, mas existe poucas pessoas gabaritadas nisso, né? E precisamos encontrar. Só acrescento que é de grande vantagem consultar essas pessoas, se a gente achar, né? Se vocês acharem, manda para mim, eu mando para vocês, tá? O cumprimento de certos deveres e obrigações necessárias para vos poderá parecer erroneamente prejudicial ao recolhimento. Quando não achamos quem nos ensine, o Senhor fará tudo redundar em nosso proveito. Graças a Deus que é assim, né? Senão a gente estaria enrolado hoje. Contanto que não deixemos a oração. Para este mal de deixar a oração, não há remédio senão recomeçar. Para este mal, é um mal deixar a oração no diálogo com Deus. Não há outro remédio senão começar. Do contrário, pouco a pouco a alma irá perdendo cada dia mais. Praza a Deus, ao menos o entenda. Ela está suplicando aqui, né? Não deixe a oração. Alguns poderiam pensar, se é tal grande mal voltar atrás, é preferível não se meter em tal empresa, em tal projeto, e ficar fora do castelo. É o chamado de Jonas, né? Se você quiser ficar fora, você pode ficar, mas a baleia vai vir uma tempestade e vai submergir você. Já vos disse desde o princípio, e o próprio Senhor o afirma: quem anda no perigo, nele perece. Também vos declarei que a porta para entrar neste castelo é a oração. Ora, é desatino pensar que havemos de entrar no céu sem primeiro entrar em nós mesmos, a fim de conhecer e considerar nossa miséria, os benefícios de Deus e pedir-lhe muitas vezes misericórdia. Então uma loucura a gente querer entrar no céu sem entrar em nós mesmos, sem conhecer as nossas misérias e a necessidade de redenção. É isso que Teresa está falando. O mesmo Senhor diz: ninguém subirá a meu Pai senão por mim. Não sei se são exatamente essas palavras, creio que sim. E também, quem me vê a mim, vê meu Pai. Ora, se nunca pusermos os olhos nele, nem considerarmos o quanto lhe devemos, nem a morte que por nós padeceu, não sei como podemos conhecer e trabalhar no seu serviço. Aqui, fazendo um adendo, eu lembro que assim, né, os católicos, de forma geral, eu não sei assim as tradições protestantes que eu conheço, alguns amigos, eles têm muito contato à palavra, né? Então assim, nós católicos, nós temos uma tendência por tradição de não ter, né? Estou falando de forma geral, né? Não estou falando que é todo mundo, mas de forma geral, em grande porcentagem, não leem, né? Não meditam a palavra de Deus. Se não meditam a palavra de Deus, o texto bíblico, o texto sagrado, não conhece a Deus, não conhece a Jesus Cristo, né? Não tem como simplesmente é, não saber, né, qual a atitude de Jesus em relação às pessoas que ele encontrava, qual foi a sua missão, né, o que ele padeceu,
O que ele nos apresentou, né? Não tem jeito, né? A fé sem obras, que valor pode ter? E estas, se não estiverem unidas aos merecimentos de Jesus Cristo, nosso bem, o que valerão? Sem a oração, a reflexão, a meditação, quem nos estimulará a amar este Senhor? Vamos de novo? Sem a oração, a reflexão, a meditação, quem nos estimulará a amar este Senhor? Praz a Sua Majestade dar-nos a compreender o muito que lhe custamos. Faça-nos ver como o servo não é maior que o seu Senhor, o quanto precisamos trabalhar para fruir de Sua glória e como nos é indispensável orar, a fim de não andarmos sempre em tentação. Muito bem, terminamos as segundas moradas. Então, próximos vídeos aí entraremos já nas terceiras moradas. Espero que ajude a meditação de vocês. E, gente, esse texto é para ir, voltar, voltar, ir e voltar, né? Não é só uma vez que a gente lê, né? Então, por favor, tenha esse texto, né? Pode ser outras edições. Essa aqui é a mais antiga. Tem da editora Paulos, tem também da Realizações. Espero que você possa aí ter com você, tá bom? Boa leitura, boa meditação. Nos encontramos em outros vídeos. Por favor, inscreva no canal, partilhe esse vídeo para fazer conhecido mais a mística. Até mais, tchau.